ao início de tudo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Paz, queridos, vamos entrando aí. A gente vai retomar o raciocínio. Valores eu quero reconstruir. Vou rever as primeiras. Vamos lá, Bia. Deixa o pessoal terminar de entrar aí. Será? O pessoal tá entrando aí. Coloquei aqui, tem um louvor para você escutar aí, ó. Aí. Quero voltar ao primeiro amor. Essa é a mensagem para ela. Ô, Bia, nós falamos do primeiro assunto. Qual que foi o primeiro assunto? O pessoal se reiterar aí. O primeiro assunto é a revelação maior de Apocalipse, que é o Senhor Jesus no controle. Revelação maior, que é o Senhor Jesus. Para você que está entrando, paz, Miriam. Miriam está dando paz. Miriam, Luizinho. Paz, Miriam, Luizinho. Paz, querido. Paz. Miriam e Luizinho são ovelhas preciosas aqui minha também. São benção demais, benção demais. O segundo assunto foi qual igreja você é. E agora nós também. E agora nós vamos falar do governo global. O anticristo, essas coisas tudo aí, o Bispo Antônio Rocha vai estar trazendo para a gente esse ensinamento aí. Bispo, pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Ok. Querido, então, nesse terceiro assunto, eu penso, como eu disse, ele está bem latente, porque as nações voltaram a trazer à baila isso, que já começou há bastante tempo, né? Como eu disse, Paul Henry, esse secretário influente da OTAN e também da ONU, ele, no último discurso dele de despedida da OTAN, em 1961, veja bem, 1961, ele disse o seguinte: o mundo precisa de uma pessoa com estatura suficiente para resolver os problemas do mundo. O mundo está cansado de plano econômico, cansado de estratégia, precisa de alguém com estatura para resolver os problemas do mundo. E ele completa dizendo o seguinte: venha esse homem da parte de Deus ou do diabo, nós estamos prontos para recebê-lo. Meu Deus! Foram essas palavras do primeiro secretário-geral da OTAN no seu discurso de despedida em 1961. Ele fala sobre isso e o mundo vem se preparando para um governo mundial. O mundo vem se preparando para isso. E agora, como eu disse, nessa pandemia, se começa de novo a ventilar o assunto da necessidade de um governo que consiga orquestrar todas as ações no mundo em função, por exemplo, de uma pandemia como essa. Precisa de uma ação conjunta e precisa ser orquestrada por alguém. E alguém para orquestrar uma ação conjunta do mundo, já se sabe que as organizações não conseguiram, é preciso de um governo. E aí entra um governo mundial. Seja no formato que for, seja da maneira como for, entra um governo mundial. E esse governo mundial, a Bíblia já declara, já em João, Deus mostrou para ele, mostrou para Daniel, no capítulo 7, mostrou no capítulo 11, para Daniel, esse governo. Mostrou aonde começaria, como seria, mostrou a última fase do governo humano, aonde ele chegaria. Está registrado no capítulo 13 de Apocalipse, capítulo 7 a 11 de Daniel. E Paulo fala sobre ele algumas vezes em Tessalonicenses, fala para Timóteo, fala para a igreja do Senhor. Sim. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque, como eu disse, é muito atual. Tá? E esse homem, para governar esse último poder do mundo, esse último império que vai dominar o mundo, o homem, para dominar esse império, para governá-lo, a Bíblia o chama de anticristo. Ô, Bispo, esse último governo
ele seria as pernas e os pés da estátua de Nabucodonosor? É isso aí. É o que a Bíblia diz. Ele seria os 10 dedos da estátua. O formato desse reino seria de 10 governos, 10 reis, que entregariam o seu poder a esse homem. Tá? Haveria, Daniel descreve algumas nuances políticas que aconteceriam, a queda de alguns reis. Sim. Tá? Desses 10, alguns deles vão cair e um deles vai sobressair para ser o governante geral do mundo. E esse homem, a Bíblia diz que é o anticristo. Tá? Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo diz que esse homem é o homem do pecado e é o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses 2 e 3. Paulo diz que ele é o homem do pecado e o filho da perdição. Tá? Em Tessalonicenses 2, 8 e 9, Paulo também fala sobre ele e diz algo interessante no verso 9. Ele diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. Ou seja, esse homem vem. Paulo está ensinando aqui para a igreja em Tessalônica que esse homem tem o poder e a eficácia do diabo. Meu Deus! Eu penso que esse homem não é um homem comum. Ele não é um homem normal. Ele tem uma capacidade muito acima do normal. Ele é um homem que vem com uma capacidade do diabo muito grande em todas as áreas. Ele não é um homem comum. Ele não é um homem comum. Tá? Toda a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Meu Deus do céu. E Daniel fala algo mais ainda. Daniel diz, no capítulo 8, verso 23, que ele será adivinho. Ele vai saber o que os outros pensam. Misericórdia. Ele vai saber o que se passa na mente dos outros. Ele não é uma pessoa normal. Ele não é um homem comum. Daniel diz que ele é perito em adivinhações. Daniel 8 e 23. Forte, hein? Que ele vem com toda a eficácia do diabo. Com toda a eficácia do diabo. Penso eu que ele não é um homem comum. Ele vem como o anticristo, porque ele é uma antitese de Jesus. Ele vem imitando Jesus. Jesus veio por obra do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de uma virgem. Este homem vem também gerado pelo diabo, do ventre de uma mulher. Ele vem com uma capacidade extraordinária dada pelo inferno para dominar. É sabido que nos rituais de bruxaria a gente já tem várias informações de que o diabo tenta gerar vida através de relação com mulheres. Tem algumas que se chamam noivas dele. Ele tem tentado fazer isso há muito tempo. A Bíblia diz que Deus vai permitir. O espírito do anticristo já atua desde a época de Cristo, né, bispo? E agora ele vai encarnar em um homem. Porque, na verdade, o espírito é o mesmo espírito do inferno. É o mesmo espírito maligno que atua no inferno. Né? Só que aqui ele vai personificar no homem. Sim. Vem um homem com toda a eficácia, diz Paulo, eficácia de Satanás. Daniel diz que ele consegue ler a mente humana. Saber o que os outros estão pensando. Ele diz, perito em adivinhação. Ele não tem uma capacidade natural, ele tem uma capacidade extraordinária. Ele é um homem diferenciado, porque ele vem com uma imitação de Jesus. Como eu disse, Jesus vem por obra do Espírito Santo, ele vem por obra do diabo. Muito forte. E muitos serão enganados por ele. Várias nações serão enganadas pelo anticristo, né, Bíblia? Inclusive Israel. Meu Deus. Inclusive Israel.
João ter uma 5,43. João 5,43. Jesus diz assim: eu vim em nome do Pai e vocês não me aceitam. Mas alguém virá em seu próprio nome e a esse vocês aceitarão. Meu Deus, Dizendo que eles iam aceitar essa pessoa. forte. Tá? Aí eu quero dizer um negócio interessante para você, para quem está nos ouvindo. Né? Quem traz esse homem é Deus. É Deus é quem permite. Porque é o céu que está no controle. Ele não vem porque o diabo quer, não. O diabo quer trazê-lo. Faz força para isso. Mas ele virá porque Deus vai trazê-lo. Deus vai permitir a vinda dele. Deus vai permitir que ele se instale como o mandatário desse mundo. Isaías 46:11 está escrito assim: eu trago a ave de rapina do Oriente. Eu penso que é uma alusão a esse homem. Deus o chama de ave de rapina. Tá? Ele traz. E Israel vai aceitá-lo. Por que Israel vai aceitá-lo? Aí eu quero compartilhar com você algo que eu tenho ensinado ao longo desses anos. Não é agora, não. Há muitos anos eu ensino isso. Israel vai aceitá-lo porque ele é um judeu. Né? Ele é judeu e, para mim, ele é da tribo de Dan. Já falei sobre isso. Né? Por que ele é da tribo de Dan? Porque Gênesis 49:17, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, no verso 17 do capítulo 49 de Gênesis, Jacó diz assim: Dan é serpente junto ao caminho. Serpente, querido, é símbolo do diabo. Serpente é símbolo do inferno. Natureza serpenteada é a natureza do diabo. João Batista virou para os fariseus e diz: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos da serpente. Vocês são geração de serpente. A geração da serpente são os descendentes do diabo. E Jacó diz para o seu filho aqui: você será uma serpente junto ao caminho. Eu penso que ele está falando de Dan, porque essa serpente nasceria de Dan. Esse homem enganador, com toda a eficácia do diabo, com a natureza da serpente, viria de Dan. Depois, quando Moisés vai abençoar as 12 tribos, agora a bênção de Moisés, né, muitos séculos depois, no capítulo 33 de Deuteronômio, verso 22, está escrito que Dan seria um leão que saltaria de Bazã. Ora, o leão é da tribo de Judá. Sim. O leão é o rei, o cetro, tá? É o rei, é o símbolo do reino, é o símbolo da realeza, foi dado a Judá. Tanto é que os reis de Israel são descendentes de Judá, tanto é que Jesus é descendente de Judá. Né? Sim. Veio da linhagem de Judá, Davi é da linhagem de Judá. Os reis de Israel estabelecidos por Deus foram da linhagem de Judá. Por quê? Porque Judá é o leão. Agora, Sim. Dan é um outro leão. É um outro rei. É um outro governo. É um outro reinado. Aí, para mim, eu penso que ele está falando desse reinado. Do reinado do anticristo. Dan é serpente e é rei. É leão. O povo de Israel vai aceitá-lo porque ele será um judeu da tribo de Dan. E como eu disse na vez passada, judeu nasce em qualquer lugar do mundo, não tem que nascer em Israel. Pode nascer em qualquer país europeu, pode nascer no Brasil. O sangue judeu, ele não se mistura, o povo não se mistura. Eles mantêm a sua linhagem, o seu sangue limpo, casando entre famílias judias. Pode estar na nação que quiser. Então tem muitos judeus nascidos na Europa que você pensa que é europeu, mas é judeu. Você pensa que é americano, mas é judeu. Você pensa que é brasileiro, mas é judeu. Então, de qualquer nação do mundo pode vir esse homem. Mas ele será um judeu. Os judeus vão reconhecê-lo, vão aceitá-lo. Ele vai ser aceito pela nação de Israel como líder. Tá? Essa, para mim, é uma característica dele. E vou dizer mais o que eu penso. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Sim. Certo? Mas vou dizer o que eu penso também. Daniel, capítulo 11, verso 37, diz que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Eu penso que ele será um homossexual. O senhor pensa que ele será homossexual? Penso. Já há uma ascensão forte do homossexualismo.
Já há uma difusão forte da ideia, o mundo difunde essa ideia e cada vez procura aceitá-lo de forma mais natural possível. Quer, inclusive, empurrar a goela abaixo da gente, essa aceitação. Sim, Porque, na verdade, o mundo está sendo preparado para isso. Esse homem vem com essas características e essa é uma característica dele que eu penso Daniel revela no capítulo 11, verso 37. Agora, Bispo, por a gente estar vivendo os princípios das dores e pela nossa visão, pelo nosso estudo, tanto escatologia e tantas outras coisas, e a quinta trombeta já soou e já começou a soar a sexta, é isso? Meu querido, eu acredito que a quinta trombeta soou, tenho falado isso. Eu falei, honestamente, dizendo para você, eu acho que eu me lembre, eu fui a primeira pessoa a falar isso. Entendi. Tá? Eu dei um seminário no ano 2000 e eu falei sobre trombetas e eu disse, olha, soou a quinta trombeta e a partir de agora, do ano 2000, é tormento na mente. São doenças psicossomáticas, são opressões, depressões, são as doenças da mente que vão marcar esse período. E agora a sexta sexta trombeta para mim é isso, é a perturbação mental. Tá? Entendi. A sexta trombeta precisa provocar a morte de 1/3 das pessoas. O senhor pensa que a gente está entrando na sexta trombeta agora? Para poder anteceder a sétima e também vir o anticristo, também para que possa acontecer tudo que está relatado e tudo que a gente já conhece, né, que são 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, para que volte Jesus. Não são 3 anos e meio, eu penso, pastor Anderson, que não são 3 anos e meio de paz, não. Tá? Esse período de 7 anos é um período de tribulação. Tribulação total. Uma falsa paz. Na verdade, é uma falsa paz. É uma falsa paz produzida, na verdade, ainda em momentos de aflição. Porque o mundo vai sofrer aflições. Tá? Não tem, na verdade, momento de bonança nesse tempo, não. Tem um acordo de paz, eu penso, entre as nações e que envolve todos os países, acreditando que vai haver paz. E que o falso... Acreditando que essa proposta vai produzir paz, mas não tem paz, não. É só uma aparente paz. O mundo vai estar enganado acreditando que virá paz. Mas mesmo nesse período de anos de acordo, que a gente acredita que haverá um acordo entre o anticristo, né, esse líder desse governo, e o mundo, inclusive Israel, vai haver um acordo. As pessoas vão estar acreditando que haverá paz. Mas mesmo nesse período, eu penso que não haverá paz, não. É uma falsa paz, então, né? É uma falsa paz. Vai ter muito sofrimento ainda, vai ter muito problema, o mundo vai estar sofrendo muito, até que chega esse final de 3 anos e meio e o mundo se dá conta de que nada melhorou. Elegeram uma pessoa para governar o mundo, elegeram um cidadão com uma proposta maravilhosa, dizendo que tinha muita capacidade, demonstrando muita capacidade, mas ao final de 3 anos e meio nada acontece de bom. Na verdade, as coisas vão de mal a pior. E aí começa agora o questionamento desse governo. Tá? Agora, quando Israel percebe que também tem algo errado. Porque o reinado do Messias deveria trazer paz, deveria trazer prosperidade, deveria trazer bonança. E Israel vai perceber também que não está acontecendo isso. Vai perceber que tem algo errado. Muito assim forte como isso. Muitos perceberão que tem algo errado. É o espírito da enganação, né? É o engano. É o espírito do engano. É o anticristo. O falso engano. Agora, esse anticristo ele é apresentado pelo falso profeta, né? Ajuda. Um se conecta com o outro, né? Nós falamos... O falso profeta é o braço religioso desse poder político. Há um poder político que eu penso, né? Esse poder político, ele tem o governo mundial e tem um braço religioso. O falso profeta é o braço religioso desse poder político. Por quê? Pense bem. É impossível hoje governar o mundo sem um braço religioso. Nós temos aí o globo dividido em grandes religiões. Nós temos o islamismo,
que domina uma grande quantidade, milhares de pessoas. Nós temos o cristianismo, que tem milhões de seguidores. Nós temos as religiões orientais, que tem milhões de seguidores. É impossível um governo político lidar com a questão religiosa sem ter um braço religioso para isso. Esse problema ele é grande demais para ser desprezado. E aí, esse falso profeta, esse braço político, esse braço religioso, é quem vai ajudar o braço político a conseguir conciliar as religiões. O trabalho Muito do forte. falso profeta é conciliar as religiões. Agora, pela nossa visão de estudo, tem muitas pessoas que entraram, são novas aí, muitas pessoas que não estavam na nossa live na semana passada, na quarta-feira. Quem seria, assim, na visão do estudo, na visão escatológica, quem seria esse falso profeta, bispo? Olha, querido, dizer quem é essa pessoa, eu, na verdade, não tenho capacidade. Eu posso dizer as características dela, né? Mas quem é, de fato, eu não posso afirmar, tá? Eu não tenho essa condição de afirmar. Agora, a característica dela é clara pelo livro de Apocalipse. É alguém poderoso, é alguém influente, é alguém que domina também o poder satânico e é alguém conciliador. É alguém com a capacidade carismática muito grande. Tem que ser muito carismático para conseguir juntar islâmicos, cristãos, hindus, tá? Tem que ser alguém muito carismático. Tem que ser muito forte mesmo. Tem que ser muito forte politicamente, carismático e demonstrar um poder, né, uma capacidade extraordinária, tá? Essas são as características do falso profeta, o braço religioso. Porque, veja bem, para conseguir atrair, como eu te disse, islâmicos, né, cristãos, que se dizem cristãos, ainda que sejam nominais, mas milhões se dizem cristãos, para juntar hindus, para juntar budistas, para juntar essa turma, que tem que ser alguém muito carismático, muito poderoso. Então seria um líder religioso aonde tem afinidade com todas as religiões. Precisa ser alguém que tenha trâmite nas principais lideranças religiosas do mundo. É forte. Tem que ter trâmite, tem que ter influência nessas religiões, tem que ser alguém com muita credibilidade para conseguir conciliar essas forças religiosas. É muito forte. Agora, o anticristo... O princípio disso a gente já tem, né, querido? É o ecumenismo, né? Sim, sim. A ideia principal a gente já tem, que é o ecumenismo. Eu não sei se quem o lidera tem braço para isso. Tem braço capaz para tanto. Não sei. A gente vai saber daqui a um tempo, né? Porque a gente crê que o arrebatamento é sobre a nossa geração, bispo. Repete para o povo. Eu creio, querido. Eu creio, eu acredito. Eu acredito. Eu também creio que será a nossa... o evangelho, eu creio nisso. Ó, Miriam, cuidado, hein? Jesus vai te buscar. Esteja preparada, querida. Miriam está falando misericórdia. Azeite na lâmpada, fogo de Deus, aquecimento, que o noivo vem aí. O negócio não é ficar com medo, o negócio é buscar mais, ter mais zelo. É isso aí. Agora, bispo, o anticristo, ele já está entre nós como uma pessoa, só aguardando a hora? Olha, querido, eu não acredito no diabo, não. Eu acredito em Jesus. Tá? Mas uma vidente americana, que inclusive ela previu o assassinato de Kennedy, ela previu um desastre marítimo muito grande, ela previu alguns fatos americanos que os americanos ficaram assustados com ela. Tá? O nome dessa mulher é
Lídia Ema, ela era conhecida por Jane Dixon. Ela profetizou, uma profecia para mim assim do inferno, mas foi usada pelo inferno, assim como foi usada para profetizar outras coisas. Ela profetizou que em 1962 nasceu uma pessoa que seria o Messias. Eu não, como eu disse para você, eu não acredito no diabo, eu acredito em Jesus. Sim. Eu acredito em Deus, tá? Mas o diabo, ele dá mostras aí de que está tentando fazer isso há muito tempo. Tá? Tá tentando fazer isso há muito tempo. Como eu disse, eu acredito em Jesus, mas essa vidente falou isso. É para desacreditar completamente? Não, eu acredito em Jesus, mas eu sei que ele quer fazer isso. Já tem profecias malignas falando sobre a vida dele. Sim. Certo? Agora, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. O senhor vai falar e se o senhor acha ou se o senhor não acha. Né? Que tem muitas especulações aí, até mesmo na internet, sobre o presidente Emmanuel Macron. Muitas especulações, muitas falas, isso, aquilo, muitos estudos. Poderia ser ele ou não. Eu ouvi o senhor falar de 1962. É lógico que ele não é de 1962. Mas poderia... Quem falou isso não fui eu, não, tá? Quem falou isso foi a mulher... Essa Jane Dixon, uma profetisa do inferno. A mulher falou, a mulher falou lá. Tá. Mas Macron poderia ser... eu sei que a gente não sabe, é difícil de saber, é difícil de falar nisso. Agora, tem uns pontos muito fortes através do nome dele, da onde que ele é, de onde que ele vem e tal. Essas coisas assim. O que o senhor acha? Assim, na visão do senhor. A minha visão, querido, deixa eu te falar o que eu penso. A gente já tentou identificar essa pessoa de diversas formas, tá? E essa pessoa já se enquadrou em outros personagens de uma forma assim, muito parecida. Ela, por exemplo, se encaixou perfeitamente em Hitler. Se a gente vê a história de Hitler, a ascensão dele, o jeito dele, e inclusive o que se diz da origem dele, que é judia, tá? Por mais absurdo que possa parecer, né? A origem é judia. Hitler tinha todo o perfil para ser essa pessoa. Outros tiveram o perfil muito parecido. A gente sabe, biblicamente estudando, que Antíoco Epífanes, né, líder de parte do Império Grego que se dividiu, também tinha o perfil perfeito para ser um anticristo. Então, tem pessoas com esse perfil. Entendi. Eu penso que Macron tem um perfil, um perfil carismático. Eu não sei a origem dele, não sei se é judia. Tá? Mas é alguém com influência na Europa? Porque eu também penso que é da Europa que vem o governo. Por que eu penso que é da Europa? Porque quando Daniel, no capítulo 7, vê os impérios surgindo, surgem ali do Mediterrâneo. Sim. Né? Todos os grandes impérios surgem do Mediterrâneo. Então, é ali da Europa. A figura de Macron pode se assemelhar a esse homem? Pode. Pode se assemelhar a esse homem. Agora, sê-lo de fato, eu não sei. Porque uma das coisas que eu estou falando com você é que o que a Bíblia revela é que esse homem ele tem uma capacidade extraordinária. Ele diz a Bíblia que ele adivinha o pensamento. Eu não sei se o Macron está nesse nível. Estou sendo honesto com você, eu não sei se ele está nesse nível. Não sei se ele tem essa capacidade, nunca ouvi falar isso dele. Tá? E disse que ele tem um poder, uma influência que é descomunal. Eu também não sei se ele é esse líder. O que eu sei dessa pessoa é que ele será alguém com uma capacidade que vai conseguir enganar o mundo. Forte demais. Agora, o que a gente precisa... Uma influência exagerada. O que a gente precisa prestar, o cristão, ele precisa prestar atenção mesmo, bispo, será no acordo de paz.
que quando Israel só fizeram um acordo de paz com Israel, e a gente souber quem, aí a gente sabe que é o anticristo, que está, né, atuando. Quando essas coisas acontecerem, quando a gente vê de fato isso, né, efetivamente ocorrendo, a gente vai poder dizer. Mas antes disso, a gente pode até presumir, pode até identificar os pontos que são muito parecidos, mas afirmar eu acho perigoso. Sim, sim. Tá? Afirmar eu acho perigoso. A gente precisa, né, falando para todos os irmãos que estão nos ouvindo aqui e vendo, e até aqueles que irão ver, que é muito importante esse tempo agora. Eu penso, né, que nós estamos aí, nos últimos tempos mesmo. Jesus está muito próximo, está às portas mesmo para poder nos buscar, vir nos arrebatar. Então, quanto mais a gente voltar ao primeiro amor, buscar de Deus, se converter mesmo de todo mau caminho, se arrepender, isso é muito importante. A Bíblia fala, não sabe qual dia e qual hora, mas está muito próximo dessa geração que é a nossa geração. Né? Isso aí, querido. Eu acho que o mais importante agora, como igreja, é realmente nós revermos essa questão, porque Deus está nos chamando aí ao arrependimento como igreja, a voltarmos em algum lugar, né? E nós identificarmos cada um de nós aí e consertar a nossa vida. Esse momento. Verdade. Agora, e para as pessoas se atentarem também, né, Bispo, a gente tem que lembrar de uma coisa, e isso está muito forte no meu coração, muito forte mesmo, porque Deus, ele é amor, está no tempo da graça, tem exercido a sua misericórdia, mas o tempo da ira do Senhor não é para o diabo, nem para os seus anjos. O tempo da ira do Senhor vai ser sobre a vida daqueles que não aceitaram sua palavra. As pessoas têm que entender, porque o diabo e os seus anjos já estão condenados. Já estão vencidos já. Só vai esperar. É o dia da ira do Cordeiro. Meu Deus do céu, isso tem queimado no meu coração. Fez eu chorar essas madrugadas aí, pedindo perdão para Deus, para ver aonde que eu estou errando, para eu poder colocar minha vida no prumo. Senão o negócio... E tem muito cristão levando a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. É isso aí, querido. A hora é essa aí, o tempo é esse. Eu acredito que nós estamos no último momento da igreja. Acredito mesmo. Tá? Como eu disse, eu não sei se essa é a sexta trombeta. Não sei. Né? Mas se a gente vê o resultado aí depois, se o resultado dela for, na verdade, o dizimar de tantas vidas, eu vou acreditar que foi. Amém, Bispo. Amém. Amém. Tem uma pergunta aqui, peraí, Bispo. Pastor, quantos anticristos vão surgir? O senhor quer responder ou o senhor quer que eu responda? Pode responder. De acordo com Apocalipse capítulo 13, Viviane, o anticristo é um só, né? O anticristo é um só. Mas vão surgir aí várias pessoas falando que é Cristo, várias pessoas falando que são falsos profetas, mas o anticristo é aquele que vai assinar o tratado de paz com Israel. Eu penso que é só um. Fala aí, Bispo, me corrige aí. Não, querido, tem um texto de João, primeira carta de João. João diz que muitos se têm feito anticristos. Sim. Esse espírito já está no mundo há muito tempo. E naquela época de João, esse espírito anticristo ou anticristão, ele estava evidenciado por um engano, ensinando que Jesus teria vindo em espírito e não em carne. E João falou, esse é o espírito do anticristo, ele vem com engano. Tá? Ele já está no mundo, muitos se têm feito anticristo. Agora, o anticristo descrito por Paulo é uma pessoa. Né? Muito embora hajam expressões dele, né, já desde a época de João. Pessoas já assumiram essa postura de anticristã ou anticristo. Agora, essa pessoa que Paulo fala é uma pessoa específica. É um só. Né? João falando capítulo 13. João. Isso.
Isso. Amém. Amém. Então, Viviane, tá aí. Né? O bispo até citou o texto que você falou aí. Agora, muitos antes de Cristo que o bispo falou aí, são pessoas que são anti-Jesus, são né, anti-cristianismo, tá? Esse Agora, espírito já está no mundo desde a época de João. João fala, ele já está no mundo. Esse espírito. exatamente. Agora, a manifestação dele, o homem, a personificação dele vem, como Paulo falou em Tessalonicenses. É Tá? um só. Um homem que vai personificar isso. Amém. Amém. Agora, o presbítero Fabiano da Natri está perguntando o que o senhor acha? Se um terço da população irá morrer de uma vez só ou será gradativamente? Meu querido, pelo que o texto cita, tá, das trombetas, eu penso que trombetas são avisos, tá? É óbvio que eu não acredito que seria uma morte instantânea de um terço da população, tá? Mas é num período curto de tempo. É algo que vai fazer uma destruição grande num período curto de tempo, tá? E aí a gente também vai entender claramente que é um aviso do céu. Não é uma situação corriqueira, não é uma morte corriqueira regular, é uma situação em curto espaço de tempo que vai provocar uma grande perda de um terço da população, e aí sim, a Bíblia diz que se cumpre a sexta trombeta. Amém. Agora, bispo, quando a igreja será arrebatada mesmo? No momento? Qual que será esse momento? Querido, a Bíblia diz o seguinte, Paulo diz que ao soar da sétima trombeta, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, por ocasião do soar da sétima trombeta, tá? Essa é uma questão. Agora, há uma divisão, alguns acreditam que, né, a sétima trombeta vai soar e durante o tempo que ela ecoa, né, durante esse período que ela ecoa, pode ser no início, pode ser no meio do ecoar dela, pode ser no final do ecoar dela que essa igreja vai subir. Mas é ao soar dessa sétima trombeta. O tempo exato não tem uma definição clara, a gente não tem clareza doutrinária para falar. A Bíblia só cita que é ao soar dessa sétima trombeta. Tá? E aí os que defendem que é no início, defendem por fé. Os que defendem que é no meio, aos 3 anos e meio, é por fé. Os que defendem que é no final dos períodos de 7 anos, defendem por fé. Tá? É a forma de crer de cada um. Mas dogmatizar isso, eu penso, não tem como, porque o texto não permite dogmatizar. Entendi. Amém, bispo. Amém. Depois vou ver com o bispo, gente, se ele pode entrar na semana que vem, às 21 horas, porque hoje demorou um pouco, tem um problema aí de conexão de internet. O bispo depois vai ver se ele vai ter esse tempo para poder passar para a gente aí, né, que é tão precioso, a gente sabe que o tempo do Senhor também é muito precioso, mas nós estamos aprendendo muito, muito mesmo. Tirar dúvidas, porque Apocalipse traz muita dúvida para o povo, né, traz muita dúvida, né? Então a gente está tentando da forma mais... E eu estou falando assim, e eu falo dessa forma, pastor Anderson, não dogmatizando nada, não fazendo de nada um cavalo de batalha para defender, porque eu sei que as dificuldades para a interpretação desse livro são grandes, porque são muitas figuras. E as figuras dão margem para muitas interpretações, tá? Ok? Então a gente está tentando fazer o máximo possível, assim, ficar mais fácil das pessoas entenderem, né? O que vai acontecer, o que já está acontecendo, o que Deus tem preparado para a gente, tá, gente? Então, bispo, se eu puder, na quarta-feira, às 21 horas, depois o senhor me fala, que eu passo para o pessoal, o senhor vai poder ou não continuar aí, tem sido muito precioso. O senhor pode orar pela nossa... Agora, não esqueça do principal, viu? Não esqueça do principal. Sobre tudo isso que nós temos falado, querido, o céu está no controle, Jesus está no controle. Não se esqueça disso. Não é o anticristo que está no controle, não é o diabo, não são os anjos que estão no controle, é Jesus quem está no controle. Lembre-se disso. Amém. Amém? O senhor pode orar pela nossa vida, bispo? Pelas pessoas que estão aí, pelas famílias. Amém. Vamos orar junto aí, você que entrou aí, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aí, muita gente aí de Volta Redonda. Tem bastante. Ok, vamos orar junto então, querido. Pai Santo, nós te adoramos nessa hora, nós te bendizemos pelo teu amor por nós. O Senhor é Deus,
O Senhor revela o fim desde o início. É o Senhor quem anuncia as coisas que virão antes que elas aconteçam, para que nós tenhamos segurança de saber que o Senhor está no controle. O Senhor é Deus, o Senhor tem o domínio, o Senhor tem nas mãos o poder, a autoridade, tudo pertence ao Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de podermos descansar na certeza de que o Senhor, nosso Pai, está no controle da história, está no controle do tempo, está no controle do céu, da terra, de todas as coisas. Muito obrigado por isso, Pai. Fortalece o nosso coração, ó Deus, para que continuemos firmes. Fala com cada um de nós aonde estamos precisando voltar, nos arrepender. Como igreja tua, o que o Senhor tem esperado de nós? O que o Senhor tem esperado de mim? O que o Senhor tem esperado de nós como igreja, como pastores, como ovelhas do teu pastoreio? O que o Senhor tem esperado de nós? Aonde precisamos tornar? Fala conosco. Ensina-nos, Senhor, pelo teu Espírito e pela tua palavra. Convença-nos por amor. Pai, fica conosco nessa noite, enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração da tua presença, da tua alegria, e fica conosco não conforme o nosso mérito, mas conforme a tua graça e a tua misericórdia. Eu abençoo cada vida que tem participado desse momento junto, cada lar, cada família que está conosco em oração. Eu abençoo em teu nome para a tua glória. Eu abençoo a vida do pastor Anderson, da sua casa, a IPV de Coqueiros, cada pessoa que tem estado presente conosco nesses momentos, os que entraram, os que participaram, os que saíram. Eu abençoo em teu nome para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, tá? Deus abençoe o senhor aí, a igreja, o ministério, família, tudo, a saúde do senhor. E que o Senhor continue tendo essa bênção aí sobre a nossa vida. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. Obrigado a você, um abração para você, tá? Um abração para cada um que participou aí. Juliana, lá de São José dos Campos. Maravilha, hein? Isso, Deus abençoe aí. Minha família aí, meus filhos lá muita gente participou. Deus abençoe. Amém. Eu já faço um contato com o senhor aí, tá bom? Fica na paz. Fica na paz.